amor é um dos temas mais complexos e discutidos na história da humanidade. Desde poetas até psicólogos, todos buscam entender o que é, como se expressa e, mais importante, como ele nos afeta. Porém, há um aspecto do amor que muitos ignoram: a tendência de idealizá-lo. Carl Jung, em sua sabedoria, apontou que o amor muitas vezes não é o que imaginamos. Ao contrário, ele é moldado por nossas necessidades emocionais, pelas falhas de nossa psique e pelos vazios que buscamos preencher. Idealizar o amor é criar uma imagem mental do que desejamos que o outro seja, sem considerar a realidade. Na maioria das vezes, estamos projetando nossas próprias carências, medos e expectativas no outro, o que cria um amor distorcido. O problema começa quando passamos a esperar que outra pessoa cumpra uma função que, na verdade, deveria ser preenchida por nós mesmos. Este processo é inconsciente, mas extremamente poderoso. Ao idealizar um relacionamento, criamos uma fantasia que não tem base na realidade, levando-nos a uma constante decepção. A idealização do amor também nos impede de enxergar a pessoa que realmente está ao nosso lado. Em vez de ver o ser humano com suas qualidades e defeitos, vemos uma versão fantasiosa que corresponde aos nossos desejos e carências. Esse processo de distorção é, na verdade, uma defesa psicológica. A nossa mente cria uma imagem idealizada para tentar lidar com a dor e a falta que sentimos internamente. No entanto, essa visão romântica do amor apenas nos afasta da verdadeira conexão emocional. E é aí que reside a armadilha. O amor idealizado nos impede de viver o amor real. Muitas vezes, colocamos a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, esperando que ela nos complete, que resolva nossas inseguranças e medos. Quando isso não acontece, nos sentimos frustrados e decepcionados, mas não conseguimos entender o porquê. Na verdade, a causa da nossa frustração não está na outra pessoa, mas na nossa incapacidade de aceitar que o amor real não é perfeito. O amor real é cheio de falhas, desentendimentos e, acima de tudo, de autoconhecimento. Esse padrão de idealização não é apenas uma característica dos relacionamentos românticos. Ele pode se estender para outras áreas da vida. Muitas vezes, idealizamos amizades, famílias e até carreiras, criando expectativas irreais sobre o que essas experiências devem nos proporcionar. Quando as coisas não correspondem às nossas expectativas, sofremos. No entanto, o sofrimento não vem da realidade em si, mas da distância entre o que esperamos e o que realmente é. E a dor é mais intensa quando essa expectativa envolve o amor. Jung nos ensinou que a sombra, aquela parte de nós que rejeitamos ou negamos, está diretamente envolvida nessa idealização. A sombra contém aspectos de nossa psique que não aceitamos e, por isso, projetamos essas qualidades no outro. Quando amamos alguém, o que estamos realmente fazendo, muitas vezes, é projetar nossa sombra sobre essa pessoa, esperando que ela nos preencha de uma forma que nem nós mesmos conseguimos fazer. Mas ao fazer isso, acabamos ignorando a verdade de que a única pessoa que pode realmente nos completar somos nós mesmos. O primeiro passo para romper essa armadilha é o autoconhecimento. Ao nos conhecermos melhor, somos capazes de distinguir entre o que realmente queremos no outro e o que estamos projetando sobre ele. Somente ao olhar para dentro de nós mesmos, podemos perceber o que estamos buscando e, mais importante, como podemos buscar isso sem depender da idealização do outro. O autoconhecimento nos permite ver o amor não como algo a ser encontrado no outro, mas como algo que nasce de dentro de nós. No entanto, esse processo de autoconhecimento é doloroso, porque ele exige que enfrentemos nossas carências, nossas fraquezas e as partes de nós mesmos que preferimos ignorar. Não é fácil olhar para dentro e aceitar que muitas vezes criamos ilusões para tentar preencher lacunas emocionais. Mas é nesse enfrentamento da realidade que reside a verdadeira cura. Quando paramos de idealizar o amor, começamos a compreender que ele não precisa ser perfeito para ser real. O amor real não é uma fantasia. Ele é construído dia a dia.
com base no respeito, na aceitação e no entendimento de nossas próprias imperfeições. À medida que avançamos nesse processo, começamos a viver um amor mais genuíno, mais profundo e mais saudável. O amor idealizado só nos leva a uma vida de expectativas frustradas e decepções, enquanto o amor real nos permite crescer, aprender e nos conectar com os outros de uma maneira mais autêntica. Esse é o caminho para a verdadeira felicidade emocional, e ele começa com a aceitação de quem somos, com todas as nossas falhas e qualidades. Assim, ao deixar de idealizar o amor, passamos a viver uma realidade mais plena e verdadeira. Paramos de buscar perfeição no outro e começamos a encontrar essa perfeição dentro de nós mesmos. E é isso que Jung quis nos ensinar. A verdadeira transformação emocional não vem da busca por um amor perfeito, mas da capacidade de viver e aceitar o amor real. Muitos acreditam que o amor que desejam encontrar é algo puro, espontâneo, livre de influências. Mas a verdade é que essa ideia é profundamente moldada pelas vivências emocionais que tivemos desde a infância. O modo como fomos amados, ou não fomos, constrói, camada por camada, o modelo inconsciente do que buscamos em outra pessoa. Carl Jung foi claro ao afirmar que grande parte dos nossos comportamentos relacionais são guiados por conteúdos inconscientes não resolvidos. Ou seja, o amor que idealizamos não nasce do presente, mas de ausências antigas. Aquilo que nos faltou, que nos feriu ou que foi reprimido em nossa história emocional, se transforma em um desejo disfarçado. Queremos que alguém nos dê o que não recebemos. Esperamos que uma relação corrija o que doeu. E ao fazer isso, passamos a procurar no outro algo que nem sempre é possível oferecer. A reparação de uma dor que pertence apenas a nós. A fantasia de que o amor verdadeiro será capaz de curar nossas feridas está profundamente ligada a essa programação emocional inconsciente. A imagem do parceiro ideal, na maioria das vezes, não é fruto de escolhas conscientes, mas sim projeções, moldadas por esses vazios internos. Pessoas que cresceram em ambientes de rejeição, por exemplo, muitas vezes idealizam o amor como aceitação incondicional. Pessoas que viveram negligência emocional buscam intensidade e atenção, e nessa busca criam uma narrativa interna onde o outro tem a função de preencher o que a infância deixou em aberto. Mas nenhum relacionamento estável e real pode cumprir esse papel. Esse é um ponto central na análise junguiana. Projetamos nos outros aquilo que ainda não integramos em nós mesmos. Se há feridas, elas virão à tona. Se há carência, ela se manifestará em forma de exigência. Se há medo, ele aparecerá como controle ou insegurança. O amor, então, deixa de ser um espaço de construção para se tornar um palco de reparações inconscientes. O outro passa a ser apenas um reflexo daquilo que desejamos resolver. E quando essa expectativa não é cumprida, surge o sofrimento. O problema é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos fazendo isso. A dor emocional se disfarça de desejo, de paixão, de conexão profunda. Chamamos de amor algo que, no fundo, é uma tentativa de suprir uma parte não resolvida de nossa história. Criamos uma ideia do que o amor deveria ser e nos apegamos a ela com força. Quanto maior a ferida, maior a idealização. E quanto mais idealizamos, mais nos afastamos da realidade. A construção dessa ilusão é lenta e silenciosa. Começa nos primeiros afetos, nas primeiras rejeições, nos vínculos que nos ensinaram o que é ser amado. Esses registros emocionais ficam guardados no inconsciente e voltam à tona nos momentos de maior vulnerabilidade. É por isso que tantas pessoas se veem repetindo padrões em seus relacionamentos. Elas não estão escolhendo livremente, estão apenas respondendo às marcas que a vida deixou nelas. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa frase explica com precisão por que muitos acreditam estar condenados a amar errado. Mas não é destino, é repetição.
e só deixamos de repetir quando enxergamos com clareza a raiz daquilo que idealizamos. O amor que você busca pode não ser o amor que você precisa, e é preciso coragem emocional para perceber isso sem negar a si mesmo. A verdadeira liberdade começa quando reconhecemos que a imagem de amor que carregamos foi construída sob a influência de antigas dores. Ao invés de procurar alguém que se encaixe nesse molde inconsciente, podemos começar a questionar esse molde. Por que preciso tanto disso? O que está por trás desse desejo? Que parte de mim está buscando ser reconhecida ou curada? Essas perguntas, embora desconfortáveis, abrem espaço para o início de um novo caminho, o do amor consciente. Amar de forma consciente é estar presente no vínculo sem a necessidade de que o outro resolva nossos dilemas internos. É enxergar o outro como ele é, e não como gostaríamos que fosse. É perceber que o amor não é feito de promessas mágicas, mas de encontros reais entre duas pessoas inteiras que se respeitam em sua humanidade. Quando fazemos esse movimento interno, a idealização começa a perder força e o amor passa a acontecer de forma mais serena, mais autêntica e menos dolorosa. O processo de desconstruir a ilusão amorosa não é imediato. Ele exige disposição para rever, sentir e acolher partes da nossa história que evitamos por muito tempo. Mas é justamente nesse movimento que começamos a nos libertar das repetições e a criar um espaço interno onde o amor verdadeiro possa florescer. Não aquele moldado pela falta, mas o que nasce da presença e da consciência de si. Uma das maiores armadilhas nos relacionamentos é acreditar que conhecemos o outro plenamente, quando na verdade estamos apenas enxergando o reflexo das nossas próprias carências e fantasias. Carl Jung identificou esse fenômeno como projeção, e ele acontece de forma tão automática que raramente somos capazes de perceber enquanto estamos envolvidos emocionalmente. A projeção é o mecanismo pelo qual transferimos aspectos inconscientes nossos para outra pessoa. Em outras palavras, enxergamos no outro o que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Essa dinâmica é especialmente comum nas fases iniciais de um relacionamento. O encanto, a intensidade e a sensação de conexão imediata muitas vezes não têm relação direta com a realidade do outro, mas com as imagens que criamos e depositamos nele. O outro se torna uma espécie de tela, onde pintamos nossos anseios, esperanças e partes ocultas. Isso não é amor, é fantasia inconsciente. Amamos nesse momento o que ele ou ela simboliza para nossa psique, não necessariamente quem a pessoa é. Esse tipo de idealização emocional é perigoso porque gera expectativas irreais. A pessoa idealizada deixa de ter o direito de ser humana, com limites, fragilidades e imperfeições. Ela passa a carregar, sem saber, a responsabilidade de suprir uma imagem mental criada a partir de nossas feridas. Isso leva inevitavelmente à frustração. Quando o outro começa a mostrar quem é de verdade, com comportamentos que não se encaixam na projeção, sentimos que algo foi perdido, quando na verdade foi apenas o fim da ilusão. Essa desilusão é muitas vezes interpretada como o fim do amor. Mas o que terminou foi a fantasia que mantínhamos viva. Jung apontava que esse rompimento com a projeção é essencial para que o amor real possa surgir. O amor real começa onde a projeção termina, quando conseguimos ver o outro como ele é, e não como gostaríamos que fosse, a possibilidade de uma relação verdadeira. Até lá, permanecemos presos em ciclos de expectativas não correspondidas, ressentimentos e cobranças silenciosas. A projeção também está ligada a um aspecto central da psicologia junguiana, a sombra. Tudo aquilo que reprimimos, que escondemos ou que não aceitamos em nós mesmos, tende a ser projetado no outro. Não apenas idealizamos qualidades, mas também atribuímos defeitos. Relacionamentos marcados por críticas constantes, julgamentos e desconfianças geralmente têm como pano de fundo a projeção de conteúdos sombrios.
Amamos o que queremos ter e rejeitamos no outro o que não suportamos ver em nós mesmos. E é justamente essa confusão entre realidade e fantasia que faz tantos relacionamentos ruírem com o tempo. A pessoa não mudou. O que mudou foi a sua percepção, agora menos contaminada pela projeção. Essa transição entre o amor idealizado e o amor possível pode ser dolorosa, mas é um passo necessário no caminho da maturidade afetiva. Enquanto mantivermos o outro no pedestal da perfeição, estamos distantes da relação verdadeira. E enquanto exigirmos que ele ou ela cure nossos vazios, a conexão continuará sendo baseada em carência. Romper com esse padrão exige mais do que força de vontade. É um processo de consciência. Significa observar seus próprios pensamentos e emoções com mais honestidade. Questionar por que certas atitudes do outro despertam reações tão intensas em você. Entender por que a ausência de determinadas atitudes te frustra tanto. Cada resposta a essas perguntas é um passo em direção à desprojeção, um movimento de volta para si, para entender o que é seu e o que realmente pertence ao outro. Com o tempo, aprendemos que ninguém é responsável por sustentar a imagem que criamos e que o amor saudável não nasce da idealização, mas do encontro. Não há espaço para amor verdadeiro onde existe projeção inconsciente. O outro precisa ter o direito de ser ele mesmo. E você, o dever de se olhar com mais profundidade para não transformar suas carências em exigências afetivas. Esse é um trabalho interno que só pode ser feito com paciência, disposição e presença. Aos poucos, quando deixamos de usar o outro como tela para nossos desejos reprimidos, algo mais real começa a emergir. O amor passa a ser construído sobre a aceitação e não sobre a expectativa. E a relação se torna um espaço de crescimento mútuo, onde dois indivíduos inteiros compartilham a vida, em vez de dois fragmentos inconscientes tentando se completar. Esse é o começo de uma nova forma de amar, menos cega, mais consciente, mais humana. O modo como nos relacionamos afetivamente na vida adulta está profundamente enraizado nas experiências que vivemos na infância. Carl Jung compreendia que, para além da biografia consciente que contamos sobre nossa história, existe uma base psíquica inconsciente que molda nossas escolhas, desejos e frustrações. E é nesse nível inconsciente que as idealizações amorosas começam a ser construídas. Ainda crianças, desenvolvemos uma imagem emocional do que é o amor, baseada nas relações que presenciamos e vivenciamos, principalmente com figuras de autoridade e cuidado, como pai, mãe ou quem ocupou esse papel. Quando uma criança cresce em um ambiente onde o amor foi condicionado, inconsistente ou ausente, ela tende a formar associações emocionais distorcidas. O amor passa a ser algo que precisa ser conquistado com esforço, que depende do comportamento, da obediência ou da negação de si. Essa dinâmica inicial se transforma, sem que percebamos, na base do amor que buscamos na vida adulta. Desejamos encontrar alguém que nos dê o que não tivemos, que nos valide, nos reconheça e nos ame sem condições. E esse desejo, muitas vezes inconsciente, se disfarça de amor romântico. Jung entendia que a criança interior ferida continua viva dentro de cada um de nós, influenciando silenciosamente nossas decisões. Quando não a reconhecemos, ela passa a conduzir nossas relações de forma indireta. Isso significa que, mesmo em corpos adultos, nos conectamos afetivamente a partir de vazios infantis. Buscamos nos parceiros aquilo que faltou: segurança, cuidado, afeto constante. Mas o problema surge quando essa busca se transforma em idealização. Passamos a projetar no outro a expectativa de que ele cumpra funções que pertencem ao nosso próprio processo de cura. Esse tipo de amor não nasce da presença consciente, mas da ausência não elaborada. Idealizamos a figura de alguém que será tudo aquilo que não tivemos, que agirá diferente dos nossos cuidadores,
que preencherá os buracos deixados pela negligência emocional do passado. No entanto, nenhuma relação pode sustentar esse peso. O parceiro, por mais amoroso e presente que seja, não tem como oferecer aquilo que só a reconexão interna pode gerar. E é nesse ponto que o ciclo de frustração e sofrimento se repete. Quando idealizamos o amor como reparação, criamos uma dependência emocional disfarçada de entrega. Ao menor sinal de rejeição, voltamos à dor da infância. Ao menor afastamento, o abandono se reativa. Às vezes, não suportamos pequenas frustrações porque não estamos lidando apenas com o presente, mas com a carga emocional acumulada de décadas. E esse processo se repete até que sejamos capazes de olhar para nossa própria história com mais clareza, reconhecendo que aquilo que faltou lá atrás não pode ser compensado agora por ninguém. A proposta de Jung não é culpar os pais, nem ficar preso ao passado. É reconhecer que nossas feridas emocionais precisam ser integradas à consciência para que não comandem nossas escolhas de forma inconsciente. Quando não compreendemos a origem dos nossos padrões afetivos, repetimos relações com o mesmo enredo, apenas mudando os personagens. Amamos, sofremos, nos decepcionamos e voltamos a buscar esperando que dessa vez será diferente. Mas enquanto não voltarmos ao ponto de origem, enquanto não compreendermos o que verdadeiramente estamos buscando nas nossas idealizações, continuaremos presos em um ciclo onde o amor é apenas um reflexo do que nos faltou. Esse ciclo só começa a se romper quando temos a disposição de escutar nossas emoções mais profundas, aquelas que carregamos desde muito cedo e que moldam silenciosamente nossas decisões até hoje. Curar a origem não significa esquecer o passado, mas dar a ele um novo sentido. Significa entender que o amor que você idealiza no outro é, na verdade, o amor que sua criança interior ainda não recebeu de você mesmo. E esse é o início de um novo caminho, onde o outro deixa de ser um salvador e passa a ser um companheiro. A partir daí, a projeção começa a se dissolver e a relação tem espaço para se tornar real. Ao nos relacionarmos afetivamente, não nos conectamos apenas com quem o outro é, mas com o que ele representa dentro do nosso inconsciente. Carl Jung chamava esse fenômeno de projeção, o ato de lançar sobre o outro partes de nós mesmos que ainda não foram reconhecidas, integradas ou amadurecidas. No contexto amoroso, isso significa que frequentemente idealizamos um parceiro não com base em sua realidade, mas a partir das nossas carências, expectativas e imagens internas não resolvidas. Quando você se sente profundamente atraído por alguém, há grandes chances de que essa pessoa esteja ativando algo muito além da aparência, da conversa ou do comportamento. Muitas vezes o outro funciona como uma tela onde projetamos nossas esperanças mais íntimas. Acreditamos que aquela pessoa tem a chave para nossa paz, felicidade, sentido de vida. Mas, na verdade, o que estamos vendo nela é um reflexo de algo que nos falta e que desejamos desesperadamente encontrar fora. Esse tipo de apego baseado em projeção é perigoso porque cria uma dependência emocional disfarçada de amor verdadeiro. Você se apega não à pessoa em si, mas ao que ela representa: segurança, aceitação, proteção, validação. E quando ela falha em corresponder a essa imagem idealizada, porque inevitavelmente vai falhar, surge a frustração, a decepção e muitas vezes a dor intensa de uma perda que parece maior do que a situação real. Jung nos alerta que, enquanto não reconhecemos essas projeções, vivemos relações baseadas em ilusão. Buscamos no outro o que ainda não construímos dentro de nós. Um exemplo comum é o apego a pessoas emocionalmente indisponíveis. Em vez de enxergar a realidade dessa indisponibilidade, projetamos nelas a imagem de alguém que poderia nos amar se fosse menos frio, se estivesse pronto, se tivesse coragem. E assim permanecemos presos, esperando por algo que não virá, alimentando a esperança de que o outro se torne aquilo que projetamos.
A dor causada por essas experiências não está apenas no comportamento do outro, mas no colapso da imagem que criamos. Quando a projeção começa a se dissolver, sentimos que estamos perdendo algo essencial, não apenas a relação, mas o ideal afetivo que carregamos por tanto tempo. É como se parte de nós estivesse sendo arrancada, quando na verdade estamos apenas sendo convidados a ver com mais clareza. E aqui entra o ponto central. A projeção não é algo errado ou patológico, mas um estágio natural do desenvolvimento psicológico. Todos projetamos, especialmente no início das relações. O problema está em permanecer preso à projeção, sem se perguntar o que ela está revelando sobre nós mesmos. O verdadeiro crescimento começa quando usamos esse espelho para enxergar nossas próprias feridas, nossos vazios e nossas potencialidades adormecidas. Quando você percebe que está se apegando a uma imagem e não a uma pessoa real, tem a oportunidade de interromper esse ciclo, não por culpa, nem por autopunição, mas por consciência. A consciência de que o amor maduro exige contato com a realidade do outro, com a sua e com a do vínculo que está sendo construído. Esse contato é muitas vezes desconfortável, porque exige abrir mão das fantasias, mas é também profundamente libertador, porque é nesse espaço de verdade que uma relação real pode nascer, não baseada em expectativa, mas em presença. Quando você deixa de projetar, começa a conhecer o outro como ele realmente é, e nesse encontro mais nu e honesto, descobre também partes de si que estavam escondidas atrás das idealizações. O fim da projeção é o início do encontro real, e embora esse processo possa ser doloroso, é também o portal para uma nova forma de amar, menos baseada na carência e mais conectada à autenticidade. À medida que você aprende a identificar quando está projetando e consegue recolher essa projeção de volta para si, seu senso de autonomia emocional se fortalece, e a partir daí, o amor deixa de ser uma fuga para se tornar uma escolha consciente. Um dos equívocos mais profundos que mantemos nas relações afetivas nasce da crença de que, ao entregarmos amor, naturalmente receberemos o mesmo em troca. Essa ideia, embora sedutora, frequentemente nos afasta da realidade e nos mantém presos a dinâmicas emocionais desequilibradas. Carl Jung nos alertava para o perigo de confundirmos projeção com reciprocidade. Quando projetamos, acreditamos estar recebendo o mesmo que estamos oferecendo, mas na prática, estamos apenas respondendo à nossa própria expectativa disfarçada. Muitas relações começam com entusiasmo mútuo, declarações intensas e uma sensação de conexão imediata. Mas o que se passa por baixo disso, com frequência, é uma dança entre as carências de duas pessoas que projetam uma na outra a resposta para suas dores internas. Esse amor inicial não nasce do reconhecimento real do outro, mas daquilo que esperamos que ele seja. E quando essa imagem não é sustentada, surge o conflito. Você sente que está dando tudo e não recebendo nada, que está sendo inteiro e o outro está sempre ausente. Mas, na verdade, talvez você nunca tenha enxergado o outro como ele é. O problema da ilusão de reciprocidade é que ela cria uma armadilha afetiva. Você continua insistindo porque tem a sensação de que, em algum momento, o outro vai perceber, vai reconhecer seu valor, vai devolver todo o amor que você deu, vai retribuir com a mesma intensidade. Mas esse momento não chega. Não porque o outro é cruel, mas porque o que você esperava nunca esteve verdadeiramente disponível nele. É doloroso perceber isso, mas é também libertador, porque rompe o ciclo de mendigar afeto em nome de uma fantasia que nunca se concretizou. Jung nos lembrava que a frustração que sentimos no amor não é causada apenas pela ausência do outro, mas pela insistência em uma imagem idealizada. Nós não sofremos apenas porque o outro não nos ama como gostaríamos. Sofremos porque resistimos a aceitar que nossa expectativa não será atendida. E essa resistência prolonga o sofrimento, impede o luto do que não foi
e nos prende a relacionamentos onde damos muito mais do que recebemos. A cura emocional passa pela honestidade. Perguntar-se: o que eu estou realmente recebendo dessa relação? O que estou me recusando a ver? Em que ponto estou sustentando sozinho algo que deveria ser construído a dois? Essas perguntas exigem coragem, mas também maturidade emocional. Porque nem sempre a ausência de reciprocidade é um ato de maldade. Às vezes, é apenas um sinal de incompatibilidade afetiva. E aqui surge outro ponto crucial. Muitas vezes, nos recusamos a ver que a falta de reciprocidade não é nova. Ela é familiar, ecoa experiências passadas, relacionamentos antigos, até mesmo vínculos primários com figuras que amamos, mas que não souberam nos amar como precisávamos. Jung chamaria isso de repetição inconsciente. Voltamos a viver, nos relacionamentos atuais, a mesma dor de infância, esperando inconscientemente que dessa vez seja diferente. Mas o amor verdadeiro não pode nascer de um lugar onde só um lado sustenta a relação. A reciprocidade não é uma promessa, é uma construção. Ela nasce quando duas pessoas estão emocionalmente disponíveis, conscientes de si mesmas e dispostas a caminhar com maturidade. Quando um dos lados ainda está preso às próprias carências, não há espaço para troca, apenas para dependência. A consciência desse desequilíbrio não deve ser um convite ao ressentimento, mas à responsabilidade. Se você está em uma relação onde sempre se sente esgotado, esvaziado ou invisível, talvez seja a hora de parar de insistir em um amor que só existe na sua expectativa. E isso não é desistir, é se escolher. É perceber que você merece ser amado com a mesma inteireza que oferece. Reconhecer a ilusão da reciprocidade não é um ato de amargura, é um passo em direção à verdade. E somente na verdade pode existir um amor real. Quando você para de esperar que o outro corresponda a algo que ele nunca prometeu, algo muda dentro de você. Uma autonomia emocional começa a emergir. E é dessa autonomia que nasce a capacidade de amar com lucidez e também de ir embora quando for necessário. Em muitas relações, o que começa como afeto genuíno e desejo de conexão se transforma, pouco a pouco, em um dever invisível, o de manter o outro bem, mesmo que isso custe a própria saúde emocional. É aqui que o amor deixa de ser escolha e se converte em obrigação. E quando amar vira uma imposição interna, algo se rompe. A entrega deixa de ser espontânea e passa a carregar peso, culpa, ressentimento e uma crescente sensação de exaustão silenciosa. Carl Jung nos convida a observar com honestidade os padrões que nos conduzem a esse lugar. Quando alguém começa a se sentir emocionalmente responsável pela felicidade de outra pessoa, ultrapassa uma fronteira essencial, a da individuação. Segundo Jung, o processo de individuação é justamente o movimento de retorno à própria essência, onde o sujeito aprende a se diferenciar do outro sem romper o vínculo. Mas quando a dor do outro se torna mais importante que a própria integridade emocional, essa diferenciação se dissolve, e o amor passa a ser um lugar de sacrifício contínuo. Esse sacrifício muitas vezes é elogiado socialmente. Frases como "amar é doar-se", "quem ama, cuida" ou "quem ama, aguenta tudo" são frequentemente romantizadas. Mas quando investigamos com profundidade, percebemos que nem sempre essa entrega vem do amor. Muitas vezes, ela nasce da carência de aceitação, do medo de abandono, da necessidade de se sentir útil para se sentir merecedor de afeto. Não é raro que, por trás da aparência generosa de quem tudo oferece, exista uma criança ferida que aprendeu que só seria amada se fizesse tudo certo, se agradasse, se cuidasse dos outros primeiro. Nesse cenário, a entrega vira compulsão. Você antecipa as necessidades do outro, está sempre disponível, abre mão dos próprios desejos e se orgulha de ser aquele que nunca falha. Mas, ao mesmo tempo, começa a perceber um vazio crescente, a sensação de estar se perdendo de si mesmo, de estar apagando partes da própria identidade para sustentar uma relação que, no fundo,
está cada vez mais unilateral. Jung nos ensina que o inconsciente cobra caro toda vez que ignoramos a nossa verdade. Quando a entrega deixa de ser autêntica, o corpo adoece, as emoções se tornam confusas e a vida começa a perder cor. É como se algo dentro de nós estivesse gritando, mas não conseguimos ouvir por estarmos ocupados demais, sustentando o bem-estar do outro. Essa distorção da entrega não é sinal de amor maduro, é sinal de desequilíbrio. E muitas vezes é justamente esse desequilíbrio que mantém relações disfuncionais funcionando. Um precisa se sentir necessário, o outro se acomoda na dependência. A dinâmica se estabelece. Um dá demais, o outro recebe sem medida. Mas essa estrutura não é amor, é fusão. E a fusão, por mais romântica que pareça no início, sempre cobra um preço alto. O preço da identidade. Por isso, é fundamental observar o que nos move quando nos entregamos. Estamos oferecendo algo que transborda, ou estamos tentando preencher um buraco interno? Estamos amando ou tentando ser amados a qualquer custo? Essas perguntas exigem uma escuta sincera e, muitas vezes, nos colocam diante de verdades incômodas, como o fato de que usamos a entrega como uma moeda inconsciente para comprar amor. Ou que acreditamos que, ao fazer mais, o outro finalmente vai perceber nosso valor. Mas amor não se compra com esforço. Não é o quanto você se doa que faz o outro te amar. É o quanto você é inteiro dentro da relação. A entrega só é saudável quando nasce da liberdade, não da necessidade. Quando você se escolhe primeiro, não para excluir o outro, mas para garantir que a sua presença na relação seja real, viva e verdadeira. A verdadeira cura acontece quando entendemos que ninguém pode carregar o outro emocionalmente por muito tempo sem se quebrar. O cuidado mútuo só floresce quando ambos estão dispostos a se encontrar como indivíduos inteiros e não como metades carentes. Amar não é se anular, é se oferecer a partir da inteireza. E quando isso acontece, a entrega deixa de ser obrigação e se transforma, de novo, em escolha. Ao longo da vida, criamos imagens internas do que acreditamos ser o amor ideal, moldadas por experiências precoces, carências não atendidas, modelos parentais ou referências culturais. Essas imagens não apenas influenciam nossas escolhas afetivas, mas muitas vezes as determinam. Jung chama esse processo de projeção, uma função psíquica na qual partes inconscientes de nós mesmos são lançadas sobre o outro, e então passamos a enxergá-lo não como ele é, mas como precisamos que seja. Esse pacto com a idealização é silencioso. Quase nunca percebemos que estamos dentro dele, porque a mente nos convence de que estamos apenas apaixonados. O problema é que essa paixão frequentemente não tem relação com a realidade do outro, mas sim com o desejo inconsciente de resolver algo dentro de nós. E é aí que a ilusão se instala e se alimenta de expectativa. A expectativa se torna uma lente através da qual tudo é filtrado. Pequenos gestos do outro são interpretados como provas de que a fantasia está se realizando. Silêncios são preenchidos com justificativas, contradições são ignoradas, e quando a realidade finalmente rompe o véu da idealização, o tombo é inevitável. O que parecia amor eterno vira frustração, mágoa e, em muitos casos, ressentimento. Jung nos alerta que tudo aquilo que projetamos no outro sem integrar em nós mesmos voltará em forma de conflito, porque a projeção, por mais sedutora que pareça, é sempre uma fuga do trabalho interior. Quando colocamos no outro a tarefa de nos completar, de nos validar, de nos salvar da solidão, estamos, na verdade, abandonando a nossa responsabilidade emocional. Estamos terceirizando a dor e esperando que o outro nos devolva inteiros. Esse padrão se repete em diversas relações. Uma busca constante por alguém que encaixe na imagem idealizada que carregamos dentro de nós. Mas a imagem nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Idealizamos o parceiro cuidadoso porque sentimos falta de acolhimento.
Nos apaixonamos por pessoas distantes porque crescemos tentando conquistar atenção. Procuramos alguém forte porque internamente nos sentimos frágeis. Não é amor, é uma tentativa inconsciente de cura. E esse é o ponto mais profundo. A idealização não é apenas uma distorção, é um sintoma. Ela denuncia uma ferida que ainda sangra, uma carência que ainda pulsa. O amor idealizado é confortável porque nos mantém longe da dor real, aquela que exige que paremos de olhar para fora e comecemos a escutar o que foi calado dentro. Mas essa escuta assusta, porque o que encontraremos pode ser a sensação de abandono que carregamos desde a infância. Pode ser a raiva que nunca pudemos expressar. Pode ser a sensação de inadequação que tentamos esconder com performance afetiva. E por isso, continuamos presos à ilusão, porque ela é mais fácil de suportar do que a crueza do que realmente somos. O vício na idealização é alimentado pelo medo de sermos vistos sem a máscara, porque no fundo tememos que, se mostrarmos quem somos de verdade, ninguém irá nos escolher. Então criamos personagens, forçamos conexões, aceitamos migalhas e chamamos isso de amor. Mas esse amor não nutre, ele consome. Jung nos propõe um caminho mais difícil, porém libertador: interromper a projeção e iniciar o processo de individuação. Isso significa retirar do outro aquilo que projetamos e acolher em nós mesmos. Significa perceber que ninguém tem a obrigação de ser o que idealizamos, que o outro não veio para nos curar, veio para nos espelhar. E, nesse espelho, vemos não apenas a luz que queremos, mas a sombra que evitamos. Vemos nossas fragilidades, nossas incoerências, nossa necessidade de controle. E, se tivermos disposição para enfrentar essa imagem, começamos a nos libertar da ilusão e a construir algo novo, não baseado em fantasia, mas em presença. Romper com a idealização não é o fim do amor, é o início do amor real, aquele que nasce da aceitação, da escuta, da vulnerabilidade compartilhada. É nesse terreno que uma relação madura pode crescer. Não há garantias, nem promessas de perfeição, mas há verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja no começo, é a única base sobre a qual se constrói algo que realmente pode durar. Durante boa parte da vida afetiva, muita gente vive presa a uma crença silenciosa, quase invisível, mas incrivelmente poderosa, a de que, em algum momento, alguém surgirá para nos salvar. Salvar da solidão, da insegurança, das dúvidas sobre nós mesmos, das feridas abertas que a infância ou os traumas deixaram. Essa crença não nasce de um lugar consciente. Ela se instala como um desejo profundo e enraizado, que se disfarça de amor romântico. Carl Jung nos ajuda a olhar com mais nitidez para esse padrão. Ele explica que, quando projetamos no outro a função de nos resgatar, não estamos amando de verdade. Estamos buscando alívio. E esse alívio nunca dura, porque o outro, por mais amoroso ou presente que seja, não pode nos dar aquilo que não conseguimos dar a nós mesmos. O amor não pode curar o que ainda não foi reconhecido como ferida. Essa expectativa de resgate cria relações assimétricas, mesmo quando parecem equilibradas por fora. Emocionalmente, há sempre um que espera mais, que se entrega mais, que se frustra mais. Porque esse mais não tem a ver com o presente, mas com um passado não resolvido. Esperamos que o outro supra o afeto que não recebemos, que nos prove o valor que nunca sentimos, que nos ofereça a estabilidade que nunca tivemos. E assim, nos tornamos dependentes da presença, da validação, da resposta do outro para nos sentirmos inteiros. A frustração é inevitável. Quando percebemos que a pessoa ao nosso lado também tem limites, também se cansa, também carrega suas faltas, surge a sensação de que fomos enganados, mas não fomos. Apenas projetamos uma missão sobre o outro que nunca foi dele. E ao fazer isso, também negamos a nossa responsabilidade no processo de cura. Jung fala sobre o perigo de viver à sombra da ilusão do amor redentor, quando acreditamos
que o amor verdadeiro é aquele que resolve tudo. Qualquer desconforto vira sinal de fracasso. Qualquer conflito é visto como o fim. A dor que emerge na relação não é acolhida como parte do caminho, mas interpretada como sinal de que o outro falhou. E assim, vamos decepção após decepção, acreditando que ainda não encontramos a pessoa certa, quando, na verdade, seguimos nos recusando a olhar para dentro. Esse ciclo só se rompe quando compreendemos que o amor não é uma fuga, mas um espelho. Ele não existe para esconder nossas dores, mas para revelá-las com mais clareza. E por isso, o outro não é nossa salvação. Ele é, no máximo, um companheiro de jornada. E só se torna verdadeiro parceiro quando deixamos de exigir que ele nos salve. Esse rompimento com a fantasia do resgate é doloroso, porque exige que aceitemos a solidão como parte do caminho. E nesse ponto muitos recuam. Preferem voltar à busca por alguém que ofereça conforto imediato, mesmo que falso, do que encarar o vazio que emerge quando a muleta emocional é retirada. Mas é nesse vazio que a verdadeira transformação acontece. Sem o peso da expectativa depositada no outro, algo muda dentro de nós. Começamos a nos perguntar o que realmente estamos buscando em uma relação. O que está por trás do nosso medo de ficar só. O que sentimos quando não há ninguém para nos distrair de nós mesmos. E, com essas perguntas, uma nova consciência começa a nascer, mais sóbria, mais honesta, mais madura. Jung dizia que o processo de individuação exige que deixemos de buscar fora o que só pode ser construído por dentro. A partir disso, mudamos o modo como nos relacionamos. Passamos a olhar para o outro não como um salvador, mas como alguém que pode caminhar ao nosso lado, com suas sombras, suas dúvidas, suas imperfeições. O amor, então, deixa de ser palco de projeções e se torna espaço de verdade. Quando o outro deixa de ser sua salvação, você começa a se tornar sua própria base. Isso não elimina o desejo de partilha, de afeto, de conexão. Pelo contrário, permite que essas coisas floresçam sem o peso de precisar tapar buracos internos. A relação se torna mais livre, mais real, mais humana. Esse é o ponto onde o amor começa a ser possível, não como fuga da dor, mas como extensão de uma vida que já tem sentido por si mesma. E a partir desse lugar, o que nasce entre duas pessoas não é mais um pacto de dependência, mas um vínculo de presença. A busca por aprovação é um dos impulsos mais antigos e profundos da psique humana. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos a moldar nosso comportamento para agradar, sermos aceitos, reconhecidos, amados. Mas o problema surge quando esse movimento se transforma numa base invisível de nossas relações afetivas. Quando amar alguém se torna também um esforço constante para ser aceito, validado e mantido dentro do campo de afeto do outro. Carl Jung nos alertava que, enquanto estivermos presos à necessidade de aprovação, não amaremos de forma autêntica. Estaremos, na verdade, em estado de alerta emocional, tentando evitar o abandono, a crítica ou o silêncio do outro. Isso nos impede de sermos quem realmente somos, pois estamos sempre tentando nos encaixar no que achamos que o outro espera de nós. Essa dinâmica é sutil, mas profundamente corrosiva. Passamos a medir cada gesto, cada palavra, cada vulnerabilidade exposta. Quando sentimos que o outro se afasta ou esfria, ativamos em nós um mecanismo de ansiedade que busca corrigir o que deu errado, mesmo que isso signifique silenciar a nossa verdade. É quando começamos a ceder em demasia, aceitar menos do que merecemos, permanecer em relações onde a troca é desequilibrada, tudo em troca de não perder a aprovação do outro. Só que essa tentativa constante de agradar cria uma relação frágil, baseada na performance emocional. Não somos amados pelo que somos, mas pelo personagem que aprendemos a vestir. E o pior, começamos a acreditar que esse personagem é nossa única chance de ser amado. A identidade se confunde com o esforço. O amor deixa de ser um espaço de acolhimento e se torna um palco onde encenamos o que aprendemos que era ser digno de afeto.
Jung nos convida a romper com esse padrão, e isso exige atravessar um terreno desconfortável, o da rejeição. Quando paramos de buscar aprovação, corremos o risco real de sermos mal interpretados, criticados ou até abandonados. Mas também abrimos a possibilidade de sermos vistos por inteiro, sem filtros, sem máscaras, sem defesas. O amor verdadeiro não nasce da aceitação do nosso disfarce, mas do reconhecimento da nossa essência. Romper com essa dependência emocional é um processo lento. Envolve escutar o que sentimos e não invalidar nossas emoções para manter o outro por perto. Envolve dizer não quando algo ultrapassa nossos limites, mesmo que isso gere tensão. E, sobretudo, envolve suportar o desconforto de não agradar o tempo todo e descobrir que, ainda assim, somos dignos de amor. Quando deixamos de buscar aprovação, algo em nós se alinha. Passamos a ser mais coerentes com o que sentimos, com o que desejamos, com o que acreditamos. Nossas relações se tornam mais simples, mais verdadeiras. Algumas se afastam, sim, porque foram construídas sobre a imagem que projetamos, não sobre quem realmente somos. Mas outras começam a se formar, mais sólidas, mais profundas, mais compatíveis com a nossa verdade atual. A aprovação externa deixa de ser o termômetro da nossa autoestima. A opinião do outro não desaparece, mas perde o poder de nos desequilibrar. O centro de gravidade muda de lugar, sai do olhar do outro e passa a habitar dentro de nós. E é nesse ponto que o amor, pela primeira vez, se torna possível sem medo. Amor verdadeiro começa quando não precisamos mais ser bons o bastante para merecê-lo. Quando não tentamos convencer ninguém do nosso valor. Quando a presença do outro não define quem somos, mas apenas soma aquilo que já construímos por dentro. Nesse espaço, não há cobrança, não há manipulação, não há esforço para provar nada. Só existe o encontro entre dois que não se completam, mas que se reconhecem. Existe uma dor silenciosa que atravessa muitas relações, a de sentir-se sempre em dívida emocional. A sensação de estar constantemente tentando conquistar algo que nunca é plenamente recebido. Amor, atenção, cuidado, reconhecimento, tudo parece depender de quanto você se doa, se esforça, se adapta. É como se o amor estivesse do outro lado de uma porta que nunca se abre totalmente, por mais que você bata. Carl Jung ajudou a compreender esse ciclo quando afirmou que o que não se torna consciente em nós se manifesta como destino. E uma das formas mais persistentes disso se expressar é na tendência a buscar, nas relações, a validação que nunca conseguimos oferecer a nós mesmos. Quando você não se sente suficiente por dentro, começa a buscar, nos olhos e nos gestos do outro, alguma confirmação de que é digno de amor. E quando essa confirmação não vem, ou vem em migalhas, você não se afasta. Ao contrário, se esforça mais. Esse esforço gera um ciclo de carência e compensação. Você sente que algo falta. Em vez de voltar-se para dentro e escutar esse vazio, você direciona toda a sua energia para tentar extrair do outro o que falta em si. Mas o que está faltando não é o outro, é você mesmo. A ausência mais dolorosa é a sua própria. Enquanto você não se valida, se convence de que precisa merecer o amor, como se amar alguém fosse um prêmio por bom comportamento. Você passa a aceitar pouco, normaliza a negligência emocional, justifica a frieza alheia, alimenta a esperança de que um dia a pessoa vá perceber seu valor. E nesse processo, você vai se afastando cada vez mais de si, vai se anulando para caber, se desconfigurando para agradar, se sabotando para não incomodar. Mas o amor que você mendiga nunca preenche. Ele apenas reforça a ideia de que, para ser amado, é preciso conquistar. A busca por amor, então, se transforma numa busca por autoafirmação. Só que esse reconhecimento vindo de fora é sempre instável. Você pode fazer tudo certo e, mesmo assim, não ser amado como deseja. Porque o amor do outro jamais vai preencher um vazio que você mesmo se recusa a olhar.
O ponto de ruptura acontece quando você começa a se validar. E isso não tem nada a ver com arrogância ou indiferença. Validar-se é assumir internamente que sua presença tem valor, que seus sentimentos importam, que sua história merece respeito. É quando você para de esperar que o outro reconheça o que você ainda não teve coragem de reconhecer em si. Essa validação muda sua energia, sua forma de se posicionar, de se relacionar. Você deixa de aceitar o mínimo, deixa de tentar provar seu valor, deixa de correr atrás de quem só oferece confusão. E aos poucos começa a atrair relações que refletem esse novo estado interno. Relações que não pedem que você mude quem é, mas que acolhem sua verdade como ela é. Quando você se valida, o amor deixa de ser um lugar de esforço e passa a ser um lugar de escolha. Você escolhe estar com alguém porque existe conexão, presença, reciprocidade, não porque precisa ser visto, aprovado ou resgatado. E mesmo que as relações ainda tragam desafios, elas não são mais um campo de batalha para provar sua dignidade emocional. Jung dizia que o processo de individuação é, acima de tudo, um retorno a si. E se validar é exatamente isso, retornar. Retornar para dentro, para o centro, para a fonte. Quando você se valida, você deixa de mendigar o amor porque percebe que ele nunca esteve fora. Ele começa pelo modo como você se trata, se escuta, se respeita. Tudo o que vem depois disso, nas relações, é consequência, não mais necessidade. Quando você finalmente para de se esforçar para ser notado por quem nunca fez esforço para te enxergar, algo dentro de você começa a se reorganizar. Há um vazio, sim, mas não mais aquele vazio de ausência desesperada, e sim um silêncio novo, que não grita por validação, que não implora para ser escolhido. É o silêncio da consciência, a quietude de quem pela primeira vez parou de brigar com o próprio abandono e começou a se escutar de verdade. Esse silêncio não surge de uma indiferença forçada, nem de uma tentativa de parecer forte, quando por dentro tudo ainda dói. Ele nasce do esgotamento profundo de um padrão repetido por anos, a tentativa constante de ser suficiente para alguém que nunca se mostrou realmente disponível. A exaustão emocional acumulada transforma a busca por amor em um campo de guerra, e em algum momento, a dor de continuar se torna maior do que o medo de parar. Carl Jung dizia que aquilo que evitamos enfrentar continua voltando até que seja finalmente reconhecido. E uma das dores mais negligenciadas é justamente a de estar ao lado de alguém e ainda assim sentir-se invisível. Não há solidão maior do que compartilhar a vida com alguém que não vê sua alma. Mas enquanto esse fato não é encarado, de frente, a mente cria desculpas, idealizações e justificativas, numa tentativa desesperada de manter viva uma esperança que, na prática, nunca se concretizou. Esse silêncio interior, no entanto, vem para romper essa ilusão. É o momento em que você deixa de justificar o desinteresse do outro, deixa de se colocar como o problema, deixa de tentar decifrar cada gesto frio ou cada ausência emocional. É quando você entende, sem precisar discutir, que não é falta de esforço, nem de amor, nem de paciência. É simplesmente o fato de que algumas pessoas não sabem ou não querem se conectar com a sua verdade. E não há como obrigar alguém a te ver se ele escolhe manter os olhos fechados. Não há palavras suficientes que façam alguém sentir o que não sente. A libertação começa quando você para de tentar explicar sua dor para quem nunca teve interesse real em compreendê-la. Nesse silêncio, você passa a escutar algo que sempre esteve abafado pelo barulho da carência, sua própria voz. Essa voz não pede por amor, ela é amor. É a parte de você que cansou de se abandonar para manter os outros por perto, que percebeu que lutar por amor não é prova de merecimento, mas muitas vezes um reflexo de uma ferida que ainda não cicatrizou, que entendeu que nem tudo que parece conexão é de fato presença. No silêncio interior, você não encontra respostas imediatas, mas encontra espaço. Espaço para parar de se defender, de se justificar, de se encolher.
Espaço para permitir que o que doeu venha à tona sem ser negado. Para olhar para o que foi insistido demais e reconhecer que o que você tanto tentou salvar já não existe. E talvez nunca tenha existido da forma que você sonhava. Esse silêncio se torna solo fértil. É nele que nasce o discernimento, a clareza de que você não precisa mais se submeter a relações que confundem mais do que acolhem. A lucidez de que o amor verdadeiro não exige que você perca a si mesmo para manter o outro por perto. A certeza de que sua paz vale mais do que qualquer presença que te desequilibra. Jung acreditava que o processo de cura emocional passa pelo confronto com a sombra. E nesse caso, a sombra é a insistência em continuar onde não há reciprocidade. O silêncio que nasce quando você deixa de lutar por quem não te vê é o início do reencontro com partes suas que estavam perdidas nessa luta. E é só nesse reencontro que a verdadeira cura começa. Esse silêncio não significa desistência. Significa maturidade emocional. Significa que você deixou de correr atrás de migalhas para começar a construir um lugar interno, onde o amor não é algo que se suplica, mas algo que se sustenta a partir da sua integridade. Quando você para de lutar por quem não te vê, você finalmente começa a enxergar a si mesmo. E isso transforma tudo.